Eu gostaria que naquela madrugada não tivesse nada me esperando no acostamento. Se eu tivesse passado 5 minutos mais cedo, talvez não tivesse visto nada. Mas eu passei na hora errada. E naquela estrada, isso muda tudo. O trecho entre João Pessoa e Goiânia sempre me deixou meio tenso. Mas aquela noite estava diferente. O ar parecia parado. O caminhão vinha leve demais. E a rodovia... Cara, a rodovia estava num silêncio que não combina com a BR. Eu tinha saído de João Pessoa pouco antes das 2. A carga era leve, o tanque estava cheio e a previsão era chegar em Goiânia antes do amanhecer. Tudo normal, fora o clima úmido e aquela neblina fina que gruda na pele e deixa a visão meio leitosa. Lá por volta de 3h30, eu comecei a sentir aquele incômodo no peito que só quem dirige de madrugada entende. Não é medo, é mais uma sensação de que tem alguma coisa fora do lugar. E geralmente tem. O primeiro carro apareceu do nada, parado no acostamento. Carro prata, porta do motorista escancarada. Sem pisca-alerta, sem triângulo, sem nada. Eu reduzi por instinto. 2 luzinhas internas acesas deixavam tudo com um ar meio abandonado demais. O que me chamou a atenção de verdade foi o tênis caído no asfalto, do lado da porta. Um tênis sozinho, limpo, virado para a pista. Quando eu passei, vi pelo canto do farol um celular jogado no banco da frente, com a tela acesa. Só isso já seria estranho. Mas foi no retrovisor que eu realmente travei. Alguém levantou a cabeça atrás do carro. Devagar, como se estivesse esperando eu reduzir. Aquela levantada não era de pedido de socorro, não era de susto, era de quem estava observando. Eu não pensei 2 vezes, acelerei. Deixei aquele carro para trás como se tivesse fogo lá. Só que 2 quilômetros depois, outro carro. Mesmo modelo, mesma cor, mesma posição, mesma porta aberta e outro tênis no chão. Ali, o pensamento de coincidência morreu. Não tinha coincidência nenhuma ali. O terceiro carro apareceu 5 minutos depois, igualzinho aos outros. Igual. Era quase uma cópia. Parecia que tinham colocado todos lá no mesmo instante. Eu ajeitei o rádio para falar com um colega que estava mais à frente, mas só vinha chiado. Tentei ligar para a transportadora. Nada. Sinal morto. O pânico começou ali, bem quieto, bem fundo. Aquele tipo de medo que não faz barulho, só aperta a respiração. Quase no mesmo instante, meu farol bateu em algo que fez meu corpo inteiro arrepiar. 5 carros prata, enfileirados, um atrás do outro, portas abertas, luzes internas acesas e coisas jogadas no chão. Mochila, casaco, sacola, garrafa. Parecia que as pessoas tinham saído dos carros e ido para o mato. Não correndo, não brigando, só indo. Mas o pior veio quando eu olhei para o mato. Tinha gente lá, agachada, imóvel, observando a pista. Eu vi claramente silhuetas baixas, algumas mais altas, algumas com a cabeça inclinada, todas olhando na minha direção. Não pediram ajuda, não acenaram, nada, só me observavam, como se estivessem esperando o caminhão certo passar. E naquele segundo eu tive certeza que era o meu. Eu continuei acelerando, só que antes que eu conseguisse pegar velocidade, veio o impacto. Parecia uma pedra enorme batendo na lateral da cabine. O caminhão tremeu, eu puxei o volante para o lado errado por reflexo. Quase perdi o eixo. Quando consegui me estabilizar e olhei para o retrovisor, vi um homem agachado no acostamento, com as 2 mãos no asfalto, como se tivesse acabado de correr na minha direção. Não era uma corrida normal, era uma corrida errada, desumana, como se ele tivesse saído do mato num impulso e jogado o corpo na direção do caminhão. Ele ergueu o rosto, olhou direto para mim e eu juro, ele se preparou para vir de novo. Foi ali que eu pesei o pé no acelerador com tudo que o caminhão tinha. Eu só queria distância, qualquer distância, mas a BR não deixou, porque o carro prata que eu tinha deixado lá atrás entrou na pista, sozinho, sem barulho de porta, sem farol, sem nada, e começou a reduzir na minha frente.
como se quisesse me fechar. O carro reduziu na minha frente, como se estivesse sendo guiado por alguém que conhecia exatamente o tempo das minhas manobras. Ele ficava no limite, nem rápido demais para eu ultrapassar de impulso, nem lento o bastante para eu simplesmente parar e sair para brigar. Era uma velocidade que me prendia, e isso foi o que mais me deixou apavorado. Eu buzinei com força, segurei firme o volante, joguei o caminhão levemente para o lado, tentando abrir espaço. Só que o carro corrigia junto, como se estivesse grudado no meu para-choque mentalmente. Eu não via ninguém ali dentro. Ou se tinha alguém, estava tão abaixado que era impossível enxergar do meu ângulo. A pista naquele trecho é estreita. Mato dos dois lados. Nenhuma área de escape. Se eu acelerasse bruto, podia acertar o carro. Se freasse, podia ser engolido pelos outros. Então, eu tentava manter a calma, ou fingir que tinha alguma. Quando finalmente achei uma brecha, eu joguei o caminhão para o lado esquerdo e ultrapassei com tudo. O som do motor gritando dentro da cabine parecia outro coração batendo junto com o meu. Foi aí que eu vi gente saindo do mato atrás do carro. 3, 4, talvez 5 pessoas. Todas correndo no mesmo sentido, como se estivessem empurrando a situação, como se fizessem parte de alguma coisa coordenada. Aquela visão tirou meu ar. Eu nunca tinha visto nada tão organizado e tão silencioso. Eu não parei. Nem olhei 2 vezes. Só segui. Mas a estrada não me deu trégua. A ponte antes da divisa é conhecida por ser mal iluminada. Só existe o que o seu farol consegue alcançar. E naquela madrugada, o meu farol parecia fraco demais para iluminar tudo o que precisava. No começo da ponte, um caminhão que vinha no sentido contrário começou a piscar farol sem parar. Alto baixo, alto baixo, alto baixo. Desesperado. Eu não sabia se era aviso, se era pane, se era coincidência. Só reduzi, tentando entender. No meio da ponte, eu vi. Tinha um carrinho de bebê caído no acostamento, deitado de lado, perfeitinho, como se tivesse sido colocado ali com cuidado. Eu prendi a respiração. Aquele tipo de armadilha é velha, mas ali tinha algo diferente, porque o carrinho se mexeu, não de um jeito natural, não como um bebê. Foi como um objeto sendo empurrado discretamente por alguém que se escondeu atrás da mureta no exato segundo que meu farol bateu. Eu não vi o rosto, só vi a sombra e a intenção. Se eu desviasse demais, eu jogava o caminhão para a linha de proteção. Se eu desviasse de menos, podia passar por cima do carrinho ou do que estivesse atrás do carrinho. Foi um segundo, um mísero segundo. Mas eu consigo reviver ele toda vez que fecho os olhos. Eu só fiz o que dava, acelerei e passei reto. O som foi seco, não foi barulho de colisão. Foi mais um arrastar de plástico e uns gritos, gritos de frustração, não de dor. Aquela sensação de que tinham perdido a chance de me parar. Eu fiquei com vontade de jogar o caminhão para cima, do que fosse que estava ali, mas não existe coragem suficiente para justificar um movimento desses no meio de uma ponte estreita, com a madrugada inteira dizendo que eu estava sozinho. Quando saí da ponte, minhas mãos estavam molhadas de suor. O volante escorregava um pouco. Eu precisava limpar, mas não tinha coragem de tirar uma das mãos para isso. A estrada seguiu por um trecho de mata fechada, sem acostamento largo. Ali não tem para onde correr. É pista e mato. Nada mais. E foi nesse trecho que eu vi um dos piores momentos da madrugada. Uma pessoa saiu do acostamento correndo ao lado do caminhão. Correndo junto, acompanhando a velocidade. Descalça, a roupa rasgada, o rosto baixo. Mas correndo como se aquilo fosse normal. Eu não reduzi, nem encostei. Só segui encarando a pista, fingindo que não via nada. Quando a pessoa finalmente ficou para trás, eu senti minhas pernas ficarem bambas. A imagem me acompanhou por vários minutos, grudada na mente, como uma sombra que se recusa a ficar no retrovisor.
Eu já estava no limite. Qualquer coisa a mais, eu pararia o caminhão e sairia correndo sem rumo. Mas eu sabia que parar ali era pedir para sumir. E então apareceu a placa grande, refletiva, mostrando que a base da PRF estava a 2 quilômetros. Eu não sei se já chorei dirigindo outras vezes, mas naquela hora a emoção bateu tão forte que meus olhos encheram sem eu ter controle. Eu só precisava chegar, só isso, chegar vivo. Eu só não imaginava o que ia ver quando me aproximasse da base. Quando eu vi a entrada da base da PRF surgindo no fim daquela reta, pareceu que alguém tinha tirado um peso de cima do meu peito. Eu só precisava virar o caminhão, entrar no pátio e desligar o motor. Nada mais. Mas o que veio antes disso me destruiu de um jeito que eu nunca consegui explicar direito. Enquanto eu reduzia para pegar o acesso, dei uma última olhada no retrovisor. Era hábito, coisa automática. Só que dessa vez, quando minha visão focou, eu perdi o ar. Tinha 4 carros prata parados no acostamento. 4, alinhados, faróis apagados, portas do motorista abertas. Pareciam uma continuação do que eu tinha visto quilômetros atrás. Como se tivessem me acompanhado o caminho todo, mas mantendo distância suficiente para eu não perceber. Só que não foi isso que me fez tremer. O que me fez tremer foram as silhuetas ao lado dos carros, várias, imóveis, de frente para a estrada, todas olhando para o caminhão. Como se estivessem esperando eu virar para dentro da base. Como se quisessem ter certeza de que eu realmente ia conseguir entrar. Nenhuma correu, nenhuma se escondeu, nenhuma demonstrou surpresa. Era quase como se estivessem observando o desfecho. Eu virei o volante com as mãos suando tanto que quase escorreguei. O caminhão entrou na área iluminada e por um segundo eu senti o alívio mais forte da minha vida. Luz, gente, movimento, segurança. O tipo de coisa que a estrada não te dá de madrugada. Só que mesmo ali dentro, meu corpo não acreditava que tinha acabado. Eu fiquei uns segundos parado, motor ligado, tentando respirar fundo. A sensação era de que se eu desligasse, alguma coisa ia bater na porta da cabine. Quando desci, minhas pernas não obedeciam direito. Dei 2 passos e precisei segurar na lateral do caminhão. Um policial veio na minha direção, perguntando se estava tudo bem. Eu tentei responder, mas minha voz não saía. Ele deve ter achado que era só cansaço, ou mal súbito, ou sei lá o quê. Nunca contei para ele o que tinha visto, nem naquela noite, nem depois. É o tipo de coisa que você fala e a pessoa já te olha como se estivesse avaliando sua sanidade. E eu não queria discutir. Eu só queria ficar no claro até amanhecer. Eu fiquei ali até o sol nascer. Nem dormi. Só sentei na beira do caminhão e esperei. De vez em quando, eu olhava para a rodovia, mas não vi mais nada. Nem os carros, nem as pessoas, nem sombra de movimento. Era como se a madrugada inteira tivesse sido um pesadelo do qual eu acordei só quando entrei na luz da base. Mas eu sei que não foi sonho. O barulho na lateral do caminhão ainda está marcado. O arrastar do carrinho de bebê, eu consigo ouvir se ficar em silêncio. A corrida daquela pessoa ao meu lado, eu não tenho como inventar aquilo, nem esquecer. Na manhã seguinte, eu segui viagem. Tentei me convencer de que era melhor não pensar mais. Só que quando eu passei novamente pela ponte, mesmo de dia, minha mão tremeu no volante. E no trecho onde eu tinha visto os carros parecidos, eu reduzi sem perceber. Meu corpo fez isso sozinho, como se estivesse esperando de novo alguma coisa sair do mato. Claro que não saiu. Não tinha nada lá. Mas o vazio daquele lugar doeu mais do que se tivesse. Até hoje, eu não sei o que aquelas pessoas queriam. Nem por que escolheram a madrugada. Nem se era comigo, ou se eu só virei o alvo por passar na hora errada. A única coisa que eu sei é que aquela sensação de ser observado de dentro da mata não foi embora. Eu nunca mais parei no acostamento da BR, nem para esticar as pernas, nem para conferir a amarração, nem para nada.
E toda vez que eu passo naquele trecho entre João Pessoa e Goiânia, seja de manhã, à tarde ou de madrugada, eu acelero. Porque eu sei, lá no fundo, que aquilo não acabou naquela noite. E que tem gente naquela estrada esperando o caminhão certo passar de novo. Se você chegou até aqui, obrigado por ouvir esse relato até o fim. Histórias como essa não são fáceis de contar e muito menos de reviver. Se algo parecido já aconteceu com você na estrada, seja de madrugada, seja naquele trecho que todo mundo evita, deixa aqui nos comentários. Às vezes, é lendo outras vivências que a gente percebe que não está tão sozinho quanto imagina. E se esses relatos fazem sentido para você, se você gosta desse tipo de conteúdo que mistura medo humano, estrada vazia e situações que ninguém explica direito, considere se inscrever no canal. É isso que mantém essas histórias vivas e traz coragem para quem decide compartilhar o que viveu. Curte o vídeo, ativa o sininho e ajuda o canal a chegar mais longe. A gente se encontra no próximo relato e até lá, fica atento aos caminhos que você escolhe. Algumas estradas nunca estão realmente vazias. Eu não devia ter ouvido aquele barulho no corredor. Se eu tivesse ficado quieta, talvez tivesse ido embora, achando só que a família dele era estranha demais. Mas eu escutei, e foi isso que estragou tudo. Eu estava deitada olhando para o teto, tentando dormir, quando ouvi alguém dizer bem baixinho, perto demais da porta: "Ela serve." Junto veio outra voz, mais grossa, corrigindo: "Ainda é cedo." O som era tão baixo que dava para sentir a respiração junto. Eu não sabia se levanto, se faço barulho, se fico fingindo que durmo. Meu corpo inteiro ficou travado, eu nem piscava. Só fiquei ali, torcendo para o piso ranger e mostrar que aquilo era engano, alguém andando, qualquer coisa normal. Mas não era alguém andando, era gente parada ali, cochichando sobre mim. Quando o corredor ficou vazio de novo, eu senti minhas mãos tremendo. Parecia que não era comigo. Só então meu cérebro começou a puxar tudo o que aconteceu antes disso e que eu tinha ignorado porque eu estava tentando agradar, tentando ser educada. Ele me levou na casa dos pais depois de uns 3 meses juntos. Ele era carinhoso, discreto, meio na dele, nada que chamasse atenção. Eu até achava bonito o jeito mais calado dele. Ele falava muito de confiança, de cuidado, de família unida. Eu nunca tinha conhecido a família de ninguém assim, tão rápido, mas achei um sinal bom. Ele disse que eles iam adorar me conhecer, e no começo parecia tudo normal mesmo. A mãe dele me cumprimentou com um sorriso enorme, daqueles que parecem ensaiados, mas eu pensei que era só o jeitão dela. O pai apertou minha mão e ficou me olhando um pouco além do necessário, como quem tenta lembrar se já me viu antes. O irmão dele apareceu do nada, com um caderno na mão, e me cumprimentou sem levantar a cabeça. Eu devia ter percebido ali, mas não percebi. Eles me fizeram 1000 perguntas, mas não eram perguntas de família curiosa. Eram perguntas específicas demais. Se eu tinha alergia a alguma coisa, se eu dormia bem, se eu tinha costume de acordar no meio da noite, se eu preferia doce ou salgado, se eu comia carne vermelha, se eu tomava remédio para ansiedade. A mãe dele insistiu na parte dos remédios, repetiu umas 3 vezes, como se estivesse confirmando algo. O pai me observava comer, sem discrição nenhuma. O irmão anotava tudo. Eu fiquei incomodada, mas tentei seguir normal, porque eu estava na casa de gente que eu não conhecia, e todo mundo estava sendo educado. E meu namorado parecia tranquilo, como se aquilo tudo fosse só carinho exagerado. Quando deu tarde, a mãe dele disse que já tinham preparado um quarto para mim, caso eu quisesse descansar. Eu achei estranho, porque nem era longe para eu voltar para casa, mas ele disse que eu podia relaxar, que eles gostavam de receber assim, que era tradição. Eu aceitei por educação, talvez por ingenuidade também.
Quando entrei no quarto, a cama tinha cheiro de roupa que acabou de sair do plástico. O lençol parecia novo demais. O travesseiro estava duro, como quem nunca usou. E tinha uma cadeira encostada na parede, virada para a cama, como se alguém sentasse ali. Eu empurrei a cadeira para o canto, meio sem pensar, e fui tentar dormir. Foi aí que eu ouvi as vozes no corredor. Aquele "ela serve", como se eu fosse alguma coisa sendo examinada. E aquela frase que me travou o peito: "Precisamos ter certeza". Eu não voltei a dormir, só fiquei esperando amanhecer, contando a respiração para não entrar em pânico. Toda hora eu achava que alguém ia abrir a porta. Olhava pela fresta de luz e via sombras passando, como se circulassem de propósito ali. Quando o dia clareou, eu saí do quarto fingindo que estava tudo normal. E estava todo mundo lá, sentado, como se tivessem me esperado acordar. A mãe dele abriu um sorriso tão largo que parecia que ia rasgar o rosto. Disse que eles tinham preparado um almoço especial. O pai pediu para eu sentar na cabeceira e falou isso olhando para o meu namorado, como quem confirma uma ordem. O irmão estava com o caderno de novo. A mesa estava arrumada, mas não como um almoço normal. A cadeira da cabeceira estava mais afastada da mesa, tipo uns 30 centímetros, como se precisassem de espaço. Eu fui andando devagar, tentando manter a respiração no ritmo certo para não parecer assustada. Mas por dentro, eu já sabia. Alguma coisa estava errada de um jeito que eu não tinha como explicar. Quando eu sentei, a mãe dele colocou a mão no meu ombro. Não foi carinho. Ela apertou de um jeito forte demais. Forte como quem segura para impedir um movimento. Parecia uma pessoa que não está acostumada a medir força. Eles serviram um prato diferente para mim. Uma carne escura demais, com um cheiro que eu não conhecia. E ninguém mais na mesa tinha aquele prato. Cada um tinha uma coisa diferente. Só o meu era igual ao do meu namorado. Eu tentei recusar, dizendo que não estava com fome. A mãe dele aumentou a força no meu ombro. O pai inclinou a cabeça, como quem observa um animal reagindo. O irmão abaixou a caneta e só ficou me olhando. E foi aí que eu percebi que o meu namorado estava tenso. Ele não olhava para mim, não sorria, não falava. Parecia que ele não estava ali comigo. Parecia que estava cumprindo alguma coisa. Eu fiz o que dava, empurrei o prato para longe, me levantei rápido e disse que precisava ir embora. Não pedi desculpa, não esperei ninguém falar nada. Levantei como quem levanta de uma mesa de cirurgia antes de começar o procedimento. A mãe dele tentou segurar meu braço, mas eu puxei de volta com mais força do que imaginava que tinha. O pai levantou meio devagar, como se estivesse calculando se valia a pena impedir. O irmão fez uma anotação rápida, olhando para mim como se fosse a parte final de um experimento. Meu namorado me seguiu até a porta, andando rápido. Ele parecia nervoso, mas não dizia nada. Quando eu já estava quase saindo, ele finalmente falou, baixo, sem me encarar. Eles não fariam nada com você hoje. Isso me deu um frio tão grande que chegou na minha nuca. Eu não respondi, só saí. Quando entrei no carro, minhas mãos estavam tão frias que parecia que eu tinha ficado dentro de um freezer. Eu rodei uns minutos até parar num posto e respirar de verdade. Depois daquele dia, ele tentou falar comigo várias vezes. Ligou, mandou mensagem. Disse que eu entendi tudo errado. Disse que a ex dele realmente tinha ido embora, mas que a família não superou. Só que eu não consigo esquecer a frase que ele disse. Nem o jeito que eles olharam para mim, nem a cadeira afastada, nem o prato separado. E tem outra coisa. Uma amiga minha, depois que eu contei por alto o que aconteceu, procurou meu namorado nas redes. Ela não achou quase nada dele, mas achou o perfil da ex. O último post dela era de pouco mais de 6 meses antes. E a legenda dizia que ela ia passar um fim de semana com a família do namorado. Nunca mais postou nada depois disso. Eu não sei o que aconteceu com ela. Eu não sei o que teria acontecido comigo. Mas eu sei que quando ouvi aquele sussurro no corredor dizendo "ela serve", não era brincadeira. Eles estavam esperando alguém.
E naquele almoço, eu sentei exatamente onde queriam que ela sentasse. Eu moro num conjunto pequeno, daqueles em que todo mundo se conhece de vista, mas ninguém realmente sabe da vida do outro. É um lugar tranquilo, com ruas estreitas e muito silêncio à noite. Por isso mesmo, sempre achei estranho quando comecei a reparar num movimento que acontecia de madrugada, por volta de 2 horas. No começo, achei que era impressão. Eu acordava para beber água ou porque algum cachorro latia, e sempre ouvia passos lá fora. Só que não era o passo de uma pessoa voltando tarde para casa. Era um grupo grande. Os passos vinham todos juntos, ritmados, quase suaves, como se todo mundo estivesse tentando não fazer barulho. Demorei uns dias para ter certeza de que eram os vizinhos. Eu via sombras passando devagar, de 2 em 2 ou 3 em 3, sempre caminhando na mesma direção. Não saíam de carro, não usavam lanterna, não conversavam. Só caminhavam em fila, cada um olhando para o chão ou para frente, como se aquilo fosse parte de uma rotina muito antiga. O que mais me incomodou no começo foi perceber quem fazia parte desse grupo. Não eram só os jovens, ou só os mais excêntricos. Eram pessoas completamente diferentes entre si. Eu já vi um senhor que quase não anda bem durante o dia. Vi uma mulher que sempre pega ônibus às 5 da manhã para trabalhar. Vi 2 adolescentes que mal dizem bom dia para qualquer um. Todos caminhando juntos, como se fossem parte de alguma coisa que não era para eu entender. Uma madrugada, tomei coragem e resolvi seguir de longe. Achei que ia conseguir manter uma certa distância, mas o grupo andava rápido demais. Rápido de um jeito que não combinava com aquelas pessoas. Eles dobravam a esquina, atravessavam terrenos baldios, cortavam caminhos que ninguém usa durante o dia. Em certo ponto, viraram para uma rua que eu nunca tinha reparado que existia. Uma passagem estreita entre 2 muros. Eu tentei acompanhar, mas quando virei, eles já tinham sumido. Voltei para casa meio envergonhado de mim mesmo, como se tivesse me metido onde não devia. No dia seguinte, tentei observar as pessoas que eu tinha visto saindo. Eram as mesmas pessoas de sempre, agindo como sempre, indo trabalhar, regando plantas, conversando sobre coisas banais. Ninguém parecia cansado, ninguém dava a menor pista de que tinha caminhado longas distâncias no meio da madrugada. Se eu comentasse aquilo com alguém, iam achar que eu estava exagerando ou passando por alguma fase esquisita. Eu deixei quieto por uns dias, mas a curiosidade ficou. Uma noite tentei falar discretamente com um dos vizinhos que eu tinha certeza de que saía no grupo. Não perguntei diretamente. Falei algo do tipo: "Você tem acordado de madrugada também?" Só para ver se ele daria algum sinal. Ele empalideceu na hora. Nem tentou disfarçar. Só disse que não sabia do que eu estava falando. A mão dele tremia levemente enquanto segurava as chaves. Ele fechou a porta rápido demais. No dia seguinte, ele evitou até olhar na minha direção. Aquilo deixou tudo pior, porque ter alguém com medo de algo que você disse é muito mais assustador do que qualquer barulho na madrugada. Eu comecei a acordar sempre às 2 horas, mesmo sem querer. Era automático. E todas as noites, os passos continuavam. O grupo continuava, a fila continuava. Eles passavam devagar pela rua, dobravam a esquina e sumiam. Eu não conseguia mais ignorar. Uma madrugada, acordei não pelos passos lá fora, mas por um barulho no corredor do meu prédio. Algo como tecido esfregando no chão. Levantei meio zonzo e abri a porta devagar, só para ver se alguém tinha deixado alguma coisa cair. Eles estavam lá, todos. Os vizinhos que saíam toda noite, parados, alinhados no corredor do meu andar, como se tivessem acabado de subir. Ninguém falava nada, ninguém respirava alto. Eles só estavam ali, me olhando, como se avaliassem alguma coisa em mim. Eu não senti ameaça, exatamente. O que eu senti foi
escolha, como se eles precisassem decidir alguma coisa sobre mim. Foram poucos segundos, mas pareceram longos. Quando acharam o que queriam ou o que não queriam, todos se viraram ao mesmo tempo, sem uma palavra, e desceram as escadas em silêncio. Eu ouvi os passos indo embora lá fora, diminuindo até virarem aquele ritmo distante que eu já conhecia. Desde essa noite, eu não consigo dormir direito. Não é pelo que eu vi, mas pelo que eu entendi. Eles olharam para mim. Eles pensaram. E decidiram que, por enquanto, a minha vez ainda não chegou. O que isso significa, eu realmente não sei. Mas toda madrugada, quando os passos passam lá fora, eu fico parado na cama, tentando escutar se algum deles vai parar na minha porta. O jeito que ele ficou olhando por cima do meu ombro estragou o encontro em menos de 1 minuto. Eu nem tinha sentado direito, nem tinha tirado o casaco, e já dava para ver que tinha alguma coisa errada. Ele parecia outra pessoa. A mesma voz, o mesmo rosto das conversas no app, mas um comportamento travado, como se estivesse esperando alguém encostar a mão no ombro dele a qualquer segundo. No começo eu tentei relevar. Pensei que fosse timidez, ansiedade, qualquer coisa assim. Mas cada vez que a porta do restaurante abria, ele mexia no guardanapo, ajeitava o corpo, olhava para trás rápido demais. Tinha um medo ali que não tinha nada a ver comigo. A primeira vez que o celular dele vibrou, ele fingiu que não ouviu. A segunda, ele virou o aparelho com a tela para baixo. Na terceira, eu vi o nome aparecendo de relance, só uma letra, S, e o ícone de várias mensagens empilhadas, como se tivessem sido mandadas uma atrás da outra, sem intervalo. Ele percebeu que eu vi, porque ficou vermelho. Passou a mão no rosto, respirou fundo, pediu desculpas sem olhar para mim. Eu tentei continuar normal. Perguntei do trabalho, da família, qualquer assunto que não exigisse nada profundo. Só que não adiantou. Ele estava completamente perdido no próprio medo. Não tocava na comida, não tocava no copo, suava mesmo com o ar-condicionado gelado. Quando o celular vibrou de novo, eu senti aquele arrepio que não tem lógica nenhuma, mas que aparece quando o corpo entende antes da cabeça. Eu já estava pensando em inventar alguma desculpa para ir embora quando notei o reflexo no vidro ao lado da nossa mesa. Uma mulher, parada do lado de fora, olhando para dentro do restaurante, olhando exatamente para nossa mesa. Não era curiosidade, era uma fixação. Aquela postura de quem está parada ali porque não aceita outra opção. Meu primeiro impulso foi não olhar diretamente para ela, mas não adiantou nada. O homem percebeu. Ele virou na hora, viu a mesma coisa que eu e empalideceu. Naquele segundo, eu soube que aquela mulher não tinha aparecido por acaso. Ele se levantou rápido demais, como se alguém tivesse puxado os fios das articulações dele. Sussurrou que era melhor a gente sair pela lateral do restaurante. Não explicou, só disse isso e começou a andar. E eu fui atrás, porque a expressão dele não era de quem está inventando drama, era de quem está correndo do passado. A gente saiu por uma porta de serviço. Era uma ruazinha estreita, com pouca iluminação. Eu olhei para trás e vi a mesma mulher andando em direção à entrada principal do restaurante. Passos firmes, sem hesitar. Eu senti o peito esquentar de nervoso. Quando chegamos na calçada, ele parou e colocou as mãos no joelho, ofegante. E aí falou pela primeira vez de um jeito mais sincero. Ela não devia estar aqui. Aquelas palavras foram suficientes para minha garganta secar. Ele disse que S era a ex, que já tinha passado dos limites várias vezes, que achava que ela estava começando a seguir ele de novo. Disse que não queria me envolver, que não queria assustar ninguém, mas que tinha certeza de que ela estava descobrindo onde ele ia, com quem conversava, onde marcava encontros. Eu fiquei parada ali, tentando entender o tamanho do problema.
De repente, um farol alto apontou direto para a gente. Um carro se aproximando devagar demais para ser normal. Era ela. Eu reconheci pelo jeito que o carro manteve a velocidade baixa, como se estivesse degustando o momento. Ele deu um passo para trás. Eu senti meu estômago virar. Eu tentei pensar rápido. Falei que a gente podia ir para um lugar público, que tinha uma praça movimentada a poucos quarteirões dali. E foi nessa hora que ele desabou de vez. Disse que ela já tinha agredido outras mulheres, que ele achava que ela nunca tinha superado o fim, que toda vez que ele tentava seguir em frente, ela aparecia. A mulher estacionou o carro no meio-fio com um tranco seco. A porta abriu num movimento brusco. Eu esperava gritos, esperava insultos, esperava que ela fosse direto nele. Mas não foi. Ela veio direto em mim. Passou pelo homem como se ele fosse uma sombra. Segurou meu braço com uma força que não combinava com o corpo magro. A mão dela estava gelada, tensa, firme. Chegou tão perto do meu rosto que eu podia sentir o cheiro de perfume misturado com suor. Obrigada. Ela disse isso sem piscar. Eu só precisava ver qual tipo ele escolheria agora. As palavras bateram no meu ouvido como um soco. Eu olhei para ele esperando alguma reação. Qualquer coisa. Ele estava parado, encolhido, cabeça baixa, como se aquilo fosse normal. Como se ele já tivesse vivido aquela cena antes, só que com outra pessoa no meu lugar. A mulher soltou meu braço e virou para ele. Finalmente, como se aquilo completasse algum ritual que só ela entendia. E ele não reagiu. Ele só ficou ali, do jeito que alguém fica quando está acostumado a ser controlado por outra pessoa. Ela voltou para o carro, calmamente, como quem terminou um turno de trabalho. Ele foi atrás, não fisicamente, mas com o olhar, um olhar de resignação. Como se ele tivesse aceitado que tudo aquilo era inevitável. E foi só naquele momento, quando ela ligou o carro e fez a volta na rua, que eu percebi que o encontro inteiro tinha sido armado. Não por ele, por ela. Eu fui usada. Fui escolhida por ela. Só para ver se ele, depois de tanto tempo, ainda voltaria. E ele voltou. Eu fiquei ali parada uns segundos, sem saber o que fazer. Não era só medo. Era uma sensação de ter entrado numa história que não era minha, mas que envolvia gente capaz de qualquer coisa. Ele não falou nada, nem para explicar, nem para pedir desculpa. Só ficou me olhando como se esperasse que eu entendesse uma vida inteira pelo silêncio dele. Eu virei as costas e fui embora. Andei rápido, depois mais rápido ainda, até misturar meu corpo com o movimento de outras pessoas, outros carros, outras vidas que não tinham nada a ver com aquilo. Cheguei em casa com o braço dolorido, onde ela me segurou. Ficou uma marca leve, como se alguém tivesse me prensado contra uma parede. Tentei dormir, mas cada vez que fechava os olhos, eu via o rosto dela parado do lado de fora do restaurante. A forma como me encarava, como se eu fosse um objeto, uma peça de teste. E a parte que mais me assusta até hoje não é a perseguição, nem o jeito que ela me tocou, nem o fato de ter sido usada. O que mais me deixa inquieta é lembrar do olhar dele quando ela chegou. Aquele silêncio, aquele recuo, aquela entrega automática, como se ele já tivesse voltado para ela antes mesmo de ela descer do carro. Como se aquilo tudo fosse só um ensaio de uma história que ainda não acabou. Na hora que vi aquela fresta de luz vindo do quarto dele, eu senti meu corpo travar. Eu já estava perto da porta do meu quarto, mas fiquei parado ali no corredor, tentando entender por que tinha luz acesa se ele nunca deixava nada ligado. Era tarde, bem tarde. Eu só queria tomar banho e dormir, mas aquela luz não combinava com nada do que eu conhecia. Eu fiquei alguns segundos respirando devagar, ouvindo aquele silêncio estranho. O apartamento tinha cheiro de produto de limpeza, mais forte do que o normal, mas só ali no corredor.
Era como se alguém tivesse passado o pano 10 vezes no mesmo lugar. Isso me deixou mais tenso ainda, porque eu sabia que, naquela semana, ele mal estava em casa. Antes de eu explicar o que estava acontecendo, eu preciso dizer que eu morava com esse amigo havia uns 2 anos. Nada demais. Gente tranquila, cada um no seu canto. Ele era calado, mas nunca deu motivo para preocupação. Trabalhava bastante, chegava tarde e nós dois nos respeitávamos. Eu achava que conhecia pelo menos o básico dele. Achava. A situação começou a ficar estranha alguns meses antes dessa noite. Ele trouxe umas caixas dizendo que estava começando a se organizar para uma mudança. Só que as caixas ficaram fechadas, empilhadas do mesmo jeito, ninguém mexia. Ele começou também a trocar a fechadura do quarto sem explicar nada. Disse que era por segurança. Eu deixei para lá, porque não queria criar clima. Mas não era só isso. Teve uma semana em que ele instalou uma tranca interna, daquelas que você só abre por dentro. E mesmo assim, continuava dizendo que era só para ficar mais tranquilo. Eu fui ignorando tudo, empurrando com a barriga, até aquela noite. Eu tinha acabado de chegar do trabalho, morto, querendo só tomar banho. O corredor estava limpo de um jeito exagerado. O chão brilhando, as paredes sem nenhuma marca. O resto do apartamento estava normal. Sala do mesmo jeito, cozinha igual. Só o corredor parecia novo. Quando passei por ali, senti que alguém tinha feito aquilo há pouco tempo, porque o ar estava úmido, meio carregado de cheiro de desinfetante. E aí veio a luz do quarto dele. Era uma luz baixa, meio amarela, como se viesse de uma luminária. Ele nunca deixava luz assim, sempre apagado. Aquilo não fazia sentido. Eu dei mais 2 passos e parei exatamente na frente da porta. Ela estava apenas encostada e por um instante eu pensei em chamar. Só que alguma coisa dentro de mim disse para ficar em silêncio e observar primeiro. Eu abaixei um pouco a cabeça, só o suficiente para olhar pela fresta. Foi aí que tudo virou. O quarto, que sempre tinha as caixas fechadas, estava completamente diferente. Caixas abertas, papel rasgado, pastas empilhadas e fotos. Muitas fotos. Fotos minhas, fotos antigas. Fotos que eu tinha esquecido que existiam. Algumas impressas, outras eram print de rede social. Algumas eram fotos de momentos tão aleatórios que eu não sei como ele conseguiu ter aquilo. No fundo do quarto, na cama, tinha uma pasta preta aberta. Em cima dela, bem arrumadas, várias folhas com meu nome, em letras grandes. E ali no meio, escrito à mão, uma palavra que fez meu estômago afundar. Evidências. Eu me afastei na mesma hora. O ar pareceu sumir. Meu corpo ficou quente e frio ao mesmo tempo. Eu não sabia se corria ou se fingia que não tinha visto nada. Foi quando ele apareceu do banheiro. Ele estava com o cabelo ainda molhado, usando uma camiseta velha. Me viu parado no corredor e não falou nada de imediato. Só ficou olhando. Um olhar que eu nunca tinha visto na vida. Não era raiva, não era surpresa. Era uma mistura de cálculo com alívio. Eu não sei explicar. Só sei que me arrepiou na hora. Eu tentei agir como se estivesse ali por acaso. Perguntei se estava tudo bem, sem mencionar nada. Minha voz saiu esquisita, trêmula. Ele deu um sorriso curto, meio torto, e disse que estava arrumando as coisas. Eu já estava pronto para voltar para o meu quarto e trancar a porta quando ele falou do nada. Você viu, né? Eu congelei. Ele deu 2 passos em minha direção. Não era ameaçador. Era calmo demais, quase ensaiado. Parecia alguém que estava explicando algo simples, não algo absurdo. Já era para ter acontecido, ele disse. Mas agora que você já viu, preciso reorganizar tudo. Eu senti minhas pernas falharem. Ele falava isso como se estivesse comentando sobre uma mudança de móveis, não sobre um quarto cheio de fotos minhas. Eu tentei manter a naturalidade, mas minha mão estava suando.
O corredor parecia mais apertado. A luz atrás dele só aumentava a sensação de que eu estava num lugar onde não devia estar. Eu respondi alguma coisa como, não vi nada. Mas minha voz saiu baixa demais. Ele chegou mais perto e disse que estava tudo bem, que não era nada contra mim. Isso piorou tudo. Se não era contra mim, então era o quê? Ele voltou para o quarto com a mesma calma de antes. Eu ouvi caixas sendo puxadas, papéis sendo guardados às pressas, como se ele estivesse tentando reorganizar o caos rápido. A porta ficou entreaberta. Eu não tive coragem de olhar de novo. Fiquei parado no corredor por alguns minutos, respirando devagar, tentando achar alguma lógica. Não achei. O jeito como ele mexia nas coisas lá dentro parecia alguém seguindo um plano. Não era improvisado, era alguém retomando uma tarefa interrompida. Eu entrei no meu quarto e travei a porta com tudo. Sentei no chão, encostado nela, ouvindo meu coração batendo no pescoço. Ele ficou mexendo nas coisas até tarde, andando pelo quarto, arrastando caixas, abrindo e fechando gavetas. Cada barulho fazia meu corpo pular. Eu fiquei a madrugada inteira acordado. Nem pisquei. Quando amanheceu, ele saiu de casa como se nada tivesse acontecido. Não disse nada, nem me olhou. Só fechou a porta e foi embora. Eu esperei uns minutos, peguei minhas coisas e saí também. Não voltei mais naquele dia, nem no outro. Só voltei com um parente meu, dias depois, para pegar minhas coisas rápido. Ele não estava lá. O quarto dele estava trancado, mas o corredor estava limpo do mesmo jeito daquela madrugada. Eu ainda penso naquela pasta, daquela palavra escrita, na quantidade de fotos, na calma dele quando me viu, e naquela frase que não sai da minha cabeça. Já era para ter acontecido. Até hoje eu não sei o que exatamente. Era para ter acontecido. E talvez seja melhor assim.